africano. Com isso, meus amigos, a gente dá sequência ao esquenta do mercado, praticamente 7h15, em linha com o que a gente sempre mira. Vamos conversar com o nosso querido amigo Carlos Honorato, professor de amplo repertório para dimensionar vários dos fatos que marcam o dia 8 de janeiro ou ainda o fim do dia 7 de janeiro de 2026. Professor, bem-vindo, bom dia para você. Muito bom dia, Léo. Ele começou hoje falando de Roberto Carlos, é um romântico, Você né? é fã de Roberto Carlos? Pô, quem nunca amou não sabe o que é Roberto Carlos, né? Só quem amou entende as letras do Roberto Carlos, apesar que ele tá dando muita mancada hoje em dia, jogando flor nas pessoas, anda bravo, mas com alguma razão, né? Mas é um ícone, né? Ouçam Roberto Carlos, faz bem pro coração. Eu gosto daquele meme, né? O Roberto Carlos consegue ser impaciente mesmo trabalhando uma vez por ano, porque brincam que é só no show ali de fim de ano da Globo. Ele tá né? Congelando de novo pro ano que vem. Já começou o processo de congelamento próximo ao Natal de 2026. Ele descongela mais uma vez. Bom, professor, vamos organizar pouco a pouco os assuntos do dia. Queria começar pelo que a gente acabou de construir. É um overview que continua apontando em linha com o espírito do dia de ontem para menos apetite pelo risco. Um dia de mais acomodação, por aí? Eu acho que sim. Todos os indicadores que você mostrou, e hoje a agenda é cheia, demonstram aí que a gente está num nível de estabilidade, eu diria uma estabilidade quase com compasso de espera, né? Porque a gente tem tantas notícias aí no campo geopolítico, no campo mesmo das empresas, da questão do emprego e da produção nos Estados Unidos, né? E fora dele também, que eu acho que está todo mundo num compasso de espera para tentar definir expectativas nos próximos momentos aí, né? Tirando aqueles 10% da nossa pesquisa que adoram, né, que acham que estão animados com o Trump, o que eu acho interessante é quem é trader gosta de risco. Então, o nosso amigo Trump bota os 10% ali para funcionar. Né? A gente tem agora nas variações percentuais atualizadas, 52% do público entendendo que as políticas do Trump são preocupantes na geopolítica, 11% entendem que são políticas neutras e 38% entendem que são políticas animadoras. Quase 500 traders e investidores já conosco, mais de 150 likes. Obrigado pelo seu prestígio, deixa o like do outro lado e vamos juntos. Professor, há uma tatuagem ali no canto inferior direito da tela, segundo a qual o Ibov caiu 1,03% ontem e o dólar avançou 0,21%. Foi um dia de ajuste. Sim. A gente tinha duas fotografias de alta, segunda e terça. Ontem o Ibov tem uma realização e o dólar um rápido repique altista. Mas, em princípio, estruturalmente, pelo menos no gráfico, continua havendo aquela lógica de bolsa para cima, dólar para baixo. Qual que é a tua expectativa para as negociações domésticas hoje? Acredita que a gente deve ter a sequência dessa correção para o Ibovespa? Eu acho que sim, né? A gente não teve nenhum contágio aí do Banco Master, né? Quer dizer, o problema é a hora que isso transbordar numa certa medida para o mercado financeiro. Mas aparentemente, quer dizer, a gente ainda está meio... o mercado não está precificando isso, a gente está trabalhando numa outra dinâmica, que é essa dinâmica efetivamente da potencialidade da economia, lidando com os dados mais relacionados ao mercado propriamente dito. Então, se não tivermos grandes surpresas, a tendência é essa mesmo, dessa recuperação. A realização de lucros é parte do processo. Então, é natural que depois de alguns momentos de alta, o pessoal realize mesmo, e foi o que aconteceu ontem. 7h20. Sobre os destaques de agenda, a gente vai ter o IGPDI saindo às 8h, a produção industrial saindo às 9h e às 10h30 lá nos Estados Unidos, os pedidos de seguro-desemprego depois da divulgação do ADP e do JOLTS ontem. As expectativas, professor? A gente percebe que o mercado americano ele tá meio... não está num aquecimento, tem uma estabilidade ali. Os pedidos de seguro-desemprego é uma das medidas mais importantes para a gente acompanhar, né? Não há aí um movimento de tendência de arrefecimento desse mercado, no sentido de que você precise que o Banco Central volte a aumentar juros, né? Então, a princípio, nós temos hoje uma situação de cheque, né? De avaliação de que realmente talvez a economia americana não esteja criando vagas, mas num passo um pouco menor, o que favorece a manutenção da política monetária. Então, eu acho que o olhar que a gente tem que ter muito para esses indicadores de produção e de emprego nos Estados Unidos. No Brasil, a gente tem aí os indicadores do IGP, né? Mas é sempre importante, o Brasil tem 3 ou 4 indicadores de inflação pela nossa memória inflacionária, né? Então, quando a gente fala do IGP, ele tem um impacto maior, por exemplo, com o dólar. Por isso que você que paga aluguel, quando você tem o IGPM como indicador, se o dólar sobe muito, o seu IGPM sobe mais que o IPCA, por exemplo, que é o índice do IBGE.
Então, são indicadores paralelos de inflação com metodologias levemente diferentes, mas que apontam expectativas, né? Ou tendências. Isso é importante a gente observar sempre. 7h21. Agora a gente começa a passear por algumas das manchetes que, no nosso entendimento editorial, devem estar no seu radar. Ou porque fazem preço diretamente, ou porque ajudam a compreender o mundo em que as negociações serão impactadas. Olha só essa manchete, mais um sinal da política externa do Trump e do conceito que norteia essa política externa, segundo a qual deve prevalecer a lei do mais forte e não os organismos de natureza multilateral. Trump ordena a saída dos Estados Unidos de mais de 60 organizações internacionais. Deste total, mais de 31 entidades são vinculadas à ONU. O republicano já havia removido os americanos de órgãos multilaterais, como a OMS, logo na primeira passagem pela Casa Branca, professor. É o movimento do Trump de reconfiguração da geopolítica, né? Eu, outro dia, estive aqui, falo mal da ONU, falo que não serve para mais nada, né? E aí o pessoal às vezes fica meio incomodado, fala, como que você fala um negócio desse? Mas não é que não serve para mais nada do ponto de vista geopolítico, é que efetivamente perdeu a função, seja por tentar criar um mundo mais multipolar, mas por outro lado o Trump agora está mostrando, acho que mostrando os dentes efetivamente. Você falou no comecinho, né, essa visão imperial, me parece que é um pouco aí uma retomada nos Estados Unidos aí do início do século, né, com alguma visão mais expansionista, tudo mais, e principalmente com um novo redesenho do mapa geopolítico. E principalmente, dos elementos fundamentais para esse novo mapa geopolítico é que esses organismos multilaterais não representam mais nada, ele simplesmente está demonstrando isso com essa atitude. Talvez não seja nem uma questão de dinheiro, né? Ele vai deixar de contribuir. A ONU sem o dinheiro dos Estados Unidos não funciona. Mas ela já não funciona com o dinheiro dos Estados Unidos. Então, você está efetivamente colocando isso em prática. Uma coisa que pelo menos o Trump não tem, ele não é hipócrita, né? Ele chega lá e fala, acabou, não estou mais nessa e adeus. Cada um que se cuide. Ele é bastante explícito, né? Nas intenções e no conceito que está norteando a caminhada dele. Isso ficou muito claro na operação americana contra a Venezuela, particularmente Nicolás Maduro. Ficou muito nítido. O interesse é o petróleo, são os recursos naturais e é uma série de concessões que a Venezuela terá de oferecer aos Estados Unidos sob o risco de não conseguir manter o regime atual. Tanto é que, por hora, cai o Nicolás Maduro, não cai o regime chavista. Nós temos batido nessa tecla, desde que o regime chavista lá vigente conceda uma série de questões que os Estados Unidos exigem. Isso é o gancho para a gente passear pelas manchetes dessa natureza. Veja essa. Trump diz que Venezuela vai usar a receita do petróleo para comprar exclusivamente produtos americanos. Lembra um pouco aquela coisa, eu comentei isso ontem, o Estado sou eu, Luís XIV daquela França. Os Estados Unidos decidem, através de Trump, fazer ação contra a Venezuela, exigir do regime uma série de concessões, entre as quais que a receita do petróleo venezuelano seja convertida para a compra de produtos americanos. Segundo o republicano, as compras vão incluir produtos agrícolas, medicamentos e equipamentos médicos, além de itens para melhorar a rede elétrica e as instalações de energia do país sul-americano. Ele está decidindo uma série de questões. Outro aspecto, o dinheiro da venda do petróleo venezuelano vai ser mantido em contas bancárias dos Estados Unidos. Veja como é um cercamento cada vez maior à Venezuela. A informação foi divulgada ainda ontem pelo Departamento de Energia americano. As manchetes dessa atuada não param. Tem essa aqui também. Estados Unidos apreendem petroleiro da Venezuela que adotou bandeira russa. Olha a fragilidade do sistema político venezuelano. Não consegue responder de jeito nenhum, está praticamente tomado. A cada dia que se passa, novas manchetes que ilustram a maneira como os Estados Unidos comandam, mandam soltar e mandam prender literalmente em relação à nação venezuelana. No caso desse petroleiro aqui, de nome Marineira, antes ele se chamava Bejaun, era alvo de sanções americanas. Desde dezembro estava na perseguição dos Estados Unidos. E o navio recentemente adotou bandeira russa, só para ajudar, né? A apreensão violou direito marítimo, é o posicionamento de Moscou. O Reino Unido cooperou com a operação norte-americana. São aliados, Reino Unido e Estados Unidos, como nós sabemos. Então, com isso, eu fecho a caixa de Venezuela e Estados Unidos. Depois a gente vai para a Groenlândia. Continua agitado o noticiário de Estados Unidos e Venezuela, professor. Nós estamos fazendo um jogo de war ao vivo, né? Quer dizer, os movimentos agora são geopolíticos e de war.
Alguns comentários, né? Esse navio aí, aparentemente, eles chamam de Shadow Fleet, né? Que são esses navios que estão fazendo comércio com a Rússia, fugindo dos embargos ali, né? E é um navio que estava sendo acompanhado por um submarino russo. Tem muita coisa estranha nisso. A gente tem que entender essa dinâmica do que está acontecendo em termos de superpotências aí, geopolíticas, porque eu não sei até que ponto que certas coisas são meio que combinadas. Agora, quando você fala em Venezuela, a Venezuela, no atual estado das coisas, se tornou colônia americana, né? O grande desafio é o seguinte: para o sistema chavista se manter, ele vai ter que recrudescer a repressão em cima dos venezuelanos. E você tem 30 milhões de pessoas ali, deve ter milícias, deve ter guerrilha. Então, a hora que isso começar a estourar, se não for cuidadoso do lado do Trump, ele vai ter um problema. Ele não vai ter um problema, ele vai criar um problema gigantesco dentro do país. Não é trivial isso que ele está fazendo. É fácil determinar as coisas, mas está todo mundo ali dentro falando, nós vamos para onde desse jeito? Né? Esse é um ponto muito importante que você trouxe, professor. Eu te agradeço. Até me lembra uma matéria que eu li recentemente. É uma matéria que aponta para um relatório de inteligência que chegou às mãos do Trump, sugerindo que ele não derrubasse o regime chavista, que ele derrubasse apenas Nicolás Maduro. E por quê? Porque o regime chavista está tão entranhado nas instituições e nas empresas venezuelanas, com as forças militares completamente emaranhadas ali dentro, que se ele ameaça derrubar o regime, o nível de instabilidade que ele contrataria era tão grande que ele não conseguiria o objetivo principal, está explicitado, que é a exploração dos recursos naturais e a subserviência que os venezuelanos terão que fazer agora, honrar para os Estados Unidos. Essa submissão que a cada dia, a cada manchete que passa, está mais confirmada. Então, por isso a ideia de tirar o Maduro, mas manter uma estrutura chavista, desde que essa estrutura se submeta aos Estados Unidos, sob o risco de uma instabilidade social enorme. Agora, você provocou o segundo capítulo desse raciocínio. Se a população, que já tem muita dificuldade de se mobilizar, nós sabemos por N exemplos recentes da Venezuela, mas se a população agora enxerga no regime chavista um regime subserviente, abandonando uma das suas bandeiras, que era de se contrapor aos Estados Unidos, de repente essa população que dava alguma sustentação, a parte que apoiava com alguma medida esse regime, começa a se colocar contra o regime. Tanto é que a atual presidente interina, ela tem feito um esforço para manter, pelo menos na estética, a ideia de crítica aos Estados Unidos, de defesa a Nicolás Maduro, mas nos bastidores já saiu matéria, segundo a qual em outubro ela já estava negociando termos com os Estados Unidos. Então tem muita água para passar debaixo da ponte, professor. E você percebe que efetivamente é um regime corrupto, né? Você tem, como você disse muito bem, os militares ocupam, quer dizer, um país que é dominado por uma elite militar, não fazer nenhum contraponto a uma invasão, né? Um ataque, é meio estranho. E o que é bom, vamos dizer, se tem alguma coisa boa, é que começam a cair as máscaras, entendeu? Porque essa polarização esquerda-direita, porque o Trump é o libertador, é o liberal. Ele não é um liberal, ele é um imperialista, como tem demonstrado, né? Usa aquela lógica americana dos anos 60 para trás, né? Do século passado. E do outro lado, quer dizer, se essa elite venezuelana se dobrar efetivamente, que me parece que vai, porque é a corrupção, e não tem outra alternativa, né? Quer dizer, se você for contra o regime do Trump, a coisa tende a recrudescer. Você vai ter um Estado, de novo, com um fantoche tomando conta, com perda gigantesca dos recursos para os Estados Unidos, um desequilíbrio, diria, regional e local de recursos, e uma população cada vez mais oprimida, né, empobrecida. A gente sabe, da pobreza e da opressão surgem os piores radicais. E aí você está ali num campo que um pior cenário é Venezuela ter as Farc dela ali, guerrilhas e tal. E a luta de guerrilha é um negócio complicado. Foi assim que os Estados Unidos perdeu no Vietnã, né? Quer dizer, é muito pulverizado. 7h30, o Luiz Soares está na área, o trader Felipe Mâncio, o Feliz Beca também está por aqui, o Leandro França Dias, bom dia meu parceiro, bem-vindo, o Osmar Couto, o Luiz Gustavo, o Roosevelt Vieira e o Renato Barcelos. Meu abraço ainda no Galfer Drummond, no Sem Lastro, que é o meu querido Vini Volpatti, o Luiz Soares, o Ricardo Oliveira e o Ari Posto. Bom dia meus amigos, bem-vindos todos, já quase 700 traders e investidores conosco. Deixa eu atualizar aqui o número de likes. Vamos ver como é que nós estamos, hein? Deixa eu ver.
quase 200. Temos 170 likes. Vamos caprichar? Bater o segundo lote completo de likes? De lote em lote a gente chega lá. Contamos com vocês. Vamos dar sequência aqui à análise das manchetes do dia. Essa é a nossa próxima. Vamos deslocar agora essa natureza, esse ímpeto expansionista do Trump para a Groenlândia. Trump avalia ativamente a compra da Groenlândia. Quem disse isso foi a Casa Branca. O presidente americano não descarta a opção militar para que os Estados Unidos anexem o território rico em recursos e de grande interesse geoestratégico. E aí nós temos esta manchete aqui, ó. Após ameaçar Groenlândia, Trump diz que Rússia e China só respeitam a OTAN diante dos Estados Unidos. Para quem olha para a manchete e estranha, tá, mas o que tem necessariamente uma coisa a ver com a outra? Olha o olho da matéria. Declarações vêm após Mette Frederiksen, da Dinamarca, afirmar que um ataque americano à Groenlândia representaria o fim da OTAN. Europa trabalha em planos sobre como responder caso a ameaça se cumpra. Groenlândia é o próximo foco do Trump. E ele não disfarça nem um pouco, professor. Não disfarça e ele desfaz da OTAN. Ele tem desfeito da OTAN de muito tempo. E o que ele diz com essa frase é o seguinte, olha... Nós, sem os Estados Unidos na OTAN, ela já não existe normalmente, né? Teve uma pergunta interessante do Luiz Soares. Luiz Soares deve ser o mordedor lá do Uruguai, né? Ele perguntou, mas o Xi Jinping e o Putin não são imperialistas? Eu acho que são, numa certa medida, até porque se você pegar a história, é aí que é importante estudar a história. Tanto a Rússia como a China vêm de regimes centralizados, de impérios, porque são expansionistas, são muito grandes, né? E é interessante que no ótica deles, eles não são nem tão expansionistas, eles dizem que eles sempre pertenceram a mim. Sim. Eu tenho direito sobre aquilo. É o que o Putin fala sobre a Ucrânia. Ucrânia, exatamente, a China fala ali sobre Mongólia, Taiwan, essas regiões todas, apesar de Mongólia não ser, é uma zona de influência também, né? Então, essa leitura da Groenlândia é que justamente ali é um canal que tende a se tornar... Por que a Groenlândia? Primeiro que ela é cheia de minérios, de minerais raros, né? É muito fraco, é muito fácil de se ocupar. Né? Eu lembro de ter visto há uns 15 anos atrás uma foto da Groenlândia com o degelo, aquelas montanhas vermelhinhas de minério de ferro. Ali era a gênese do problema. E vai se tornar uma rota muito importante, porque com o degelo do Ártico, você sai da Europa, você sai da China e consegue ir até a Europa e Estados Unidos via Ártico, né? Por boa parte do ano. Então, estrategicamente, ele tem toda a razão, isso é fundamental, só que uma invasão à Groenlândia, ele acaba com as pontes com a Europa, que continua perdidaça, né? Quer dizer, não tem ali nenhuma motivação. O que a gente não pode esquecer é que a Groenlândia é da Dinamarca desde a época dos vikings. Dinamarquês, norueguês, sueco são escandinavos, eles eram os vikings, né? E os vikings têm uma tradição aí de serem duros na queda. Não sei se eles têm força para serem duros na queda hoje, mas que o jogo também não é tão trivial assim, e as rusgas que ele pode criar, ele vai conquistar. Se ele decidir, ele conquista isso muito fácil. Só que as rusgas que ele vai criar dentro da Europa vão ser muito grandes. Você citou o personagem dentro da geopolítica atual mais preocupado, mais isolado e mais passivo nisso tudo. Por maiores que tenham sido os esforços recentes para reencorpar os orçamentos destinados à defesa, os europeus estão olhando com muita tensão todas as movimentações recentes do Trump e agora, em especial, o interesse explicitado pelo líder americano a respeito da Groenlândia. A Europa ela não tem o poderio militar, o nível de investimento e a tecnologia militar necessários para se fazer valer e se fazer presente e um contraponto tanto à força militar russa quanto à força militar americana, então nem se fala, e até mesmo à força militar chinesa, embora a China esteja, também por uma questão geográfica, mais distante de uma ameaça direta aos europeus. Mas é o continente que nesta contextualização aqui que a gente constrói, está mais preocupado e tem que estar mesmo, né? A única ressalva que eu faria, e ontem eu estava até discutindo com um francês, num debate aí que a gente estava conversando, que tem um detalhe, a França tem armas nucleares, né? Eu acho que a Inglaterra, o Reino Unido também tem armas nucleares, eu não me recordo, mas a França com certeza, e ele estava citando uma geopolítica da França de 1958, que é a velha estratégia de você ter arma nuclear como mecanismo de dissuasão, né?
Então, vamos para um cenário extremista de que, para apoiar a Dinamarca na União Europeia, a França diz, olha, nós temos uma arma atômica aqui nos Estados Unidos. Agora, você imagina chegar num ponto como esse, né? Mas há mecanismos de dissuasão, mas tudo isso leva a cada vez mais uma fragilidade da geopolítica, né? Um risco de que algum navio russo atravesse um pedaço, alguém faça alguma coisa e gere um tremendo de um problema. Então, é um olhar que todo mundo tem que ser bem cuidadoso no entendimento. Você está se divertindo, não, né? Divertindo, assim, eu tô rindo para não chorar, porque eu fico pensando, a gente vai ficar pelo apertar de um botão, né? Sim. Porque de novo. Já tivemos isso. Você lembra da crise dos mísseis, sim, né? sim. Naquele contexto de Guerra Fria, com os mísseis direcionados para os Estados Unidos, no contexto em que Cuba era a grande presença da União Soviética nas Américas. Primeira informação, França, Reino Unido, a tua memória não te traiu, você tem razão, tem bombas, artefatos, arsenais nucleares. E a Rússia também. A Rússia, ela tem a parte europeia ali, não é nada desprezível. Então, Rússia, Reino Unido e França na Europa são as nações, são os países que têm artefato nuclear para se defender numa altura que é a do irreversível. Se apertar o botão, basicamente é quase um ponto de não retorno, a depender do que estiver sendo apertado, mas sabemos que as consequências seriam nefastas. Quando eu rio para não chorar, é que se a gente chegar nesse nível em que para a França conter, eventualmente, a incursão americana, seja contra a Groenlândia ou com um propósito de uma região outra europeia, a ameaçar apertar o botão, para o Trump ameaçar também apertar o botão do lado dele, quer dizer, a gente vai chegar num nível de impasse e de tensão que seria muito contraintuitivo, concentrando os personagens Europa e Estados Unidos. Se fosse Estados Unidos e Rússia, ou mesmo Estados Unidos e China, seria muito mais intuitivo. Mas Europa e Estados Unidos nessa queda de braços é uma situação que não estava exatamente nos manuais de escalada da tensão geopolítica e não pode se descartar depois das intenções trumpistas explicitadas contra a Groenlândia. É por isso que eu sou um fãzaço de um... Eu sempre falo isso aqui, de cenário planning, né? Depois, quem tiver interesse, procura uma entidade chamada Rand Corporation. É um pessoal lá dos Estados Unidos que surgiu com a Guerra Fria, que são especialistas nisso. E uma das táticas de geopolítica é o que é dissuasão, dizendo o seguinte, eu tenho bomba atômica, se você me atacar, eu te mato. Eu tenho 400 bombas atômicas, se você me atacar, eu te ataco primeiro. E aí, a questão não é mais você ter ou não a bomba atômica, é você ser rápido o suficiente para ser o primeiro a atacar e não deixar o outro atacar de volta. É isso. Não é? Então, o que eu acho que tem que ser a gente tem que ser muito inteligente e trabalhar com cenários, é que os manuais têm que ser rasgados, o que é ótimo. A gente tem que ter uma análise estratégica diária, assim como a gente faz no mercado financeiro, que é dia após dia, a ação estratégica na geopolítica é a mesma coisa. É só lembrar, isso não é hoje. Segunda Guerra Mundial, até 1941, se eu não me engano, a Rússia era aliada, tinha um documento assinado, Rússia e a União Soviética e a Alemanha, de parceria. Foi o Hitler que traiu isso e acabou ocupando espaço. Então, esse jogo geopolítico pode mudar nas alianças do dia para a noite, né? Você pegar um país como a Colômbia, que até o governo Bush era extremamente aliado dos Estados Unidos, hoje vira um contraponto. Então, a gente tem que ter uma estratégia e ser muito cuidadoso com a fonte de informação. Quer dizer, vai buscar organismo internacional, papers, entidades que estudam, canais de comunicação como este aqui, que trazem informações, né? Porque senão a gente fica refém das fake news, né? Carlos, para efeito econômico, financeiro, prático de mercado, o que essa sopa de manchetes de agito geopolítico tende a contratar? Ouro continua saindo muito bem na fotografia, isso deve se manter? Quais outros ativos você destacaria? Não, prata também está na mesma linha, né? Eu acho que tudo que é relacionado com energia, como a gente já tem falado, porque independente de ter, se tiver conflito, você tem a inteligência artificial que continua, você tem a eletrificação de automóveis, você tem diversas tendências aí que comprovam a demanda de energia cada vez maior, né? E aí tudo que vem a reboque da energia, desde petróleo, minerais raros, essa questão de cobre, quer dizer, tudo que está relacionado com energia são elementos importantes. E um destaque que eu acho que é legal a gente colocar no radar é o seguinte, o enfraquecimento dos Estados Unidos nessa agressão internacional vai vir de dentro.
Se começar a ter problema econômico nos Estados Unidos, se você tiver alguma dificuldade ali em relação ao emprego, se o americano deixar de ter o hambúrguer dele na mesa, se ficar mais caro e se começar a morrer gente nesses conflitos, a onda Trump vira. Eu vi ontem uma história que ele estava no Kennedy Center, que ele quer mudar para Trump Center, numa reunião com senadores. Ele é bom nisso, né? Com os senadores republicanos. Ele disse o seguinte: se a gente perder as eleições do midterm, né, e o Congresso perder a maioria republicana, os democratas vão colocar o impeachment dele. Isso quem disse foi o Trump. Então, o cenário interno é o que pode corroer essa força dele nesse ímpeto imperialista que ele tem. E para a gente fechar a caixa de Trump, ele quer proibir grandes investidores de comprarem casas unifamiliares, na expressão lá nos Estados Unidos. A medida busca enfrentar a crise habitacional antes das eleições de meio de mandato. Mas especialistas alertam para riscos no mercado imobiliário. Na prática, conter o ímpeto de demanda que o investidor institucional poderia contratar contra as casas é trabalhar potencialmente para que o preço delas diminua, caia, o que aumentaria a popularidade de Trump. Queremos ouvi-lo também a respeito. O microeconômico é o que faz a diferença, né? Então, a gente pega, por exemplo, a crise de 2008, foi uma crise que não foi uma crise do sistema externo, né? Não é uma crise como aconteceu a crise do México, a crise da dívida brasileira dos anos 80, que é uma crise da dívida externa. Não, era uma crise corroída pelo sistema, né? Eram os bancos que estavam com os ativos e com os passivos inadequados. Então, a observação do micro, aí sejam mercados de tecnologia, mercados de casa, mercados de energia, de combustíveis, esse olhar microeconômico é que dá uma ajuda, uma base para você tomar melhores decisões relacionadas ao macro e a investimento. 7h43. Agora a gente muda o eixo e parte para caso Master. Relator do TCU vai paralisar a inspeção no Banco Central. Ainda não formalizou isso, mas é a projeção que a jornalista Ana Flor, no seu blog dentro do portal G1, faz. E presidente, segue ela, diz que não haverá desliquidação. A inspeção havia sido autorizada após o BC enviar ao tribunal um relatório sem os documentos comprobatórios das suspeitas que levaram à liquidação do banco. Técnicos do TCU queriam analisar o material sob sigilo diretamente na sede do BC. Essa é a primeira manchete. Vamos à segunda. Presidente do TCU diz que eventual reversão de liquidação do Master caberia somente ao STF. Quase como quem diz, comigo não morreu. O TCU está fazendo um trabalho de levantar evidências que, no limite, caberá ao STF avaliar para aí sim encaminhar uma eventual reversão da liquidação, ou o que alguns já estão cunhando de desliquidação. Temos essa terceira. Polícia Federal vai investigar se influenciadores foram contratados para atacar BC no caso Master e também quem pagou. Pelo menos 46 perfis em redes sociais teriam atuado em um bombardeio digital com ataques simultâneos contra o BC. A PF vai investigar, faz muito bem em investigar, mas até para facilitar o trabalho da Polícia Federal, vários influenciadores já se pronunciaram e já disseram que foram procurados e que foram, com proposta, abordados para, em troca de remuneração, criticarem o BC. Então, a Polícia Federal, em tese, vai ter um trabalho muito fácil se avançar nas investigações. Eu gostaria muito de saber quem financia. O interesse com que financia está meio autoexplicativo, né? Pelo objetivo em si de criticar o BC. Mas quem financia, né? E com qual dinheiro? E por fim, coluna do Lauro Jardim. Lula, caso Master e o PT baiano. Lula já foi avisado por um cacique do PT da Bahia que se as investigações sobre o Banco Master e Daniel Vorcaro evoluírem de verdade, ou se um dia o ex-banqueiro resolver abrir a boca, a bomba também vai explodir no colo do partido, da ala baiana do partido mais exatamente. A propósito, no dia 26, o baiano Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro no Master, vai depor na PF, que está investigando as encrencas do banco agora liquidado, destaca Lauro Jardim. São raros os casos, embora eles aconteçam com alguma regularidade, né? São raros os casos que unem Brasília de ponta a ponta. Praticamente não tem quem discorde de que é importante abafar.
e a gente está vendo isso na esquerda, na direita, no centro, nos poderes como um todo. A sensação que temos é que se o Vorcaro abrir a boca, a banda podre da República cai. E tem muita gente nessa banda. Vamos lá, professor, com você. A gente aí tem que ficar indignado, né? E é todo mundo contra o Brasil, né? Esse que é o problema. Eles são a favor deles e contra o Brasil. Acho que o primeiro comentário sobre esses influencers todos aí, né? Quer dizer, se você pegar nas mídias sociais, você vai encontrar a ligação que ele tem de financiar diversas atividades de mídia, né? Desde portais de fofoca, tudo mais, que começaram a publicar contra o BC, né? É legal, quer dizer, a gente trabalha aqui 24 horas por dia falando de bolsa, aí aparece o cara que é fofoqueiro para dizer que o BC não regula nada. Então, primeira coisa, você que está se informando aí, se informe de fontes confiáveis. Quando eu digo fonte confiável, jornalismo, como é um jornalismo sério que tem aqui, você tem estrutura, você tem custo. Não é assim, não é o cara põe uma câmera e começa a falar alguma coisa. Então, você precisa cuidar da informação que você tem. Para de seguir quem tem muita gente. Cara, até pode ter muita gente, não tem nada contra isso, mas tem que ver quem que está por trás disso. Primeira coisa. Segunda coisa, é esse ímpeto da imprensa e dos órgãos de comunicação e de pessoas sérias falando que vai bloquear esse tipo de situação, né? Ontem mesmo publiquei lá no meu LinkedIn a lista dos juízes do TCU. Juízes não, ministros, né, do TCU. Não fiz nada errado, tá lá a lista que vem do portal do TCU, são todos indicados politicamente, como deve ser. A função do TCU é cuidar das contas públicas e todo mundo é vitalício ali com um salário muito bom. Então, tem que ficar de olho nisso. E terceiro, a gente tem que empurrar, independente de esquerda ou direita, por uma saída e principalmente para não corroer e não destruir a reputação de uma entidade como o BC, que foi feita nos últimos 30 anos. Há 30 anos atrás, quando teve o Plano Real, vocês assistiram um documentário que tem sobre um pouco antes, sobre o Collor, né? O presidente do BC da época, o Ibrahim Elis, que acho que já é falecido, ele foi chamado pela Zélia porque eles erraram o nome do Ibrahim. Era para chamar Ibrahim Elis e chamaram Eris. Então, o Banco Central nos anos 80 era um caos, com inflação, com política, é um show de horror. Nós conseguimos, a duras penas, transformar isso num pilar. E se tiver problema no BC, tem que investigar, mas não é o caso aqui. O caso aqui é que você está querendo arrumar um jeito para investigar. E aí não tem partido político. Tem, ou você é a favor do Brasil, é sério, ou você está a favor de quem não presta. E a gente precisa depurar isso de uma forma ou de outra. 7h48. Se houver um recuo do TCU, isso vai contratar algumas coisas. A primeira, o trabalho da imprensa, em especial nesse caso, com várias manchetes e repercussão, trouxe seu efeito e contratou o recuo. Me parece que é uma conclusão iminente assim que o recuo for confirmado. Gostaria de saber se o professor concorda. O segundo aspecto, isso é bom para o ambiente de negócios brasileiro, porque fortalece o regulador financeiro do sistema e ilustra a dinâmica de maior blindagem, a despeito dos ruídos, para que o BC possa agir. Vamos ver se isso também se confirma. E o terceiro, até aqui nenhum comentarista sugeriu que os preços do Ibov já absorviam esses ataques contra o BC. Do contrário, nós não teríamos tido altas na segunda e na terça-feira. Mas eu vi uma só análise de que parte da realização de ontem também já começou a embutir um risco institucional de arranhão ao Banco Central. Bom, para estes analistas, se nós tivermos o recuo do TCU e uma eventual diminuição na possibilidade de desliquidação, então nós teríamos, em tese, um risco a menos e os preços podendo destravar. À vontade, professor, para qualquer uma dessas camadas que você queira aprofundar. A gente fala muito da palavra estratégico, né? Então, o recuo do TCU, ele não vai ser um recuo definitivo. Eles vão buscar um outro caminho para fazer isso e o caminho acaba sempre caindo no STF. É que o STF já está ficando, assim, já está ficando claro, e isso não sou eu que estou dizendo, são juristas, são analistas sérios, gente séria, tá? A gente não tem que ficar xingando o ministro, a gente tem que analisar do ponto de vista de como a Constituição prega isso. Quer dizer, o Supremo, ele tem sido muito importante para, inclusive, diminuir a credibilidade dele, né? Ele é a instância final do negócio e ele não pode assumir esses papéis. Então, o que eu vejo, assim, eu acho que essas correções pontuais, na minha visão, não são... não dá para a gente atribuir a uma coisa ou outra. Senão a gente fala assim, tem uma época da Petrobras. A Petrobras achou pré-sal, aumentou. A pessoa não achou pré-sal, diminuiu. Né? Isso, as justificativas do dia a dia são complicadas. Agora, se vazar efetivamente, se começar a aparecer
as operações que aconteceram com os políticos, seja de esquerda e de direita, né? E eu acho que isso tende a aparecer porque nós estamos em ano eleitoral, então vai ser difícil segurar. A hora que essas coisas começarem a vazar para valer, aí a gente vai ter um chacoalhão no Ibovespa, né? E aí talvez seja um chacoalhão bem para baixo, porque pode minar a confiança dos agentes. De novo, mercado financeiro, bancos, entidades e imprensa têm um papel muito grande como sociedade de evitar que isso aconteça, mas ir atrás de quem são os corruptos de plantão aí. Lembrar que Jonathan Jesus, relator do caso que avalia uma inspeção contra o BC, embora o recuo em princípio passe a ser iminente, Jonathan Jesus é um ex-deputado que estava no 4º mandato, apadrinhado por Arthur Lira. Foi indicado como ministro do TCU, foi sabatinado, aprovado e referendado por Lula, porque cabe ao presidente da República fazer a indicação. Então, o apadrinhamento é de Arthur Lira que é do PP, mesmo partido de Ciro Nogueira, um dos personagens que tem sido muito associados ao Banco Master. Ou seja, um membro do Centrão praticamente viabiliza, banca a indicação, que é referendada pelo presidente da República e ali está. Portanto, é um personagem absolutamente entranhado com a política, que não se pauta por critérios técnicos na hora de fazer um trabalho cuja natureza é técnica, como foi o do BC na hora de endereçar a liquidação. Eu adoraria que a crítica ao BC fosse de outra natureza. Por que demorou tanto? Por que não agiu antes? Por que não fez o que deveria ter sido feito, e era notório que deveria ter sido feito, antes, tendo acessado ou podendo acessar tantas e tantas linhas. Essa me parece uma boa questão para a sociedade cobrar. BC, por que demorou tanto? Abre aí, por quê? Não estava claro que estava caminhando para isso? O prejuízo não poderia ter sido bem menor? E aí eu ia adorar, aí eu ia bater palma aqui pro TCU. Olha, Tribunal de Contas da União fazendo, mas não é o caso. 7h53, a gente tem ainda que falar das commodities, então vou pedir com agilidade para o professor comentar esse último fato que eu separei dentro do Esquenta do Mercado. Indicação de Otto Lobo para a presidência da CVM. Gera apreensão. Escolha do nome apoiado nos bastidores pelo Centrão causa desconforto no mercado e reflete derrota da Fazenda. O Haddad perdeu mais uma, hein? Então, Otto Lobo, indicado por Lula para a presidência da CVM. Olha como conversa com o que eu acabei de falar do Jonathan Jesus. É um nome do Centrão, que foi passado para o presidente da República, que foi lá e indicou. E sabe um dos aspectos que estariam por trás dessa indicação? Em contrapartida, o Senado aprovar o nome de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. Escolha de Otto Lobo para a CVM se deu em meio à negociação para Messias no STF, dizem fontes. Fontes que acompanhavam de perto o processo veem com preocupação a escolha para o comando da CVM, sendo que essa é a primeira vez que o novo presidente foi apontado pela ala política. E está aqui a última fotografia, a análise do valor econômico. Otto, indicado, coleciona decisões polêmicas. O comando do órgão que fiscaliza o mercado de capitais no Brasil, portanto a mim, a você, a todos que fazem parte do mercado de capitais, responsável por supervisionar as companhias de capital aberto e a trilionária indústria de fundos do país, foi decidido no jogo político. A Fazenda até resistiu, mas foi mais uma vez atropelada. É mais uma derrota para o Haddad colecionar. Lula preferiu dar a vitória e o troféu ao Centrão, do qual ele depende para emplacar algumas coisas, entre as quais Jorge Messias no STF é o que o conjunto de manchetes aponta. Haddad é o Palmeiras de 2026, né? Não ganha nada, né? Desculpa o mau jeito aí, pessoal. Mas o que a gente tem que, só complementando aquilo que você comentou, né? O Lula referendou, foi indicado pelo mercado e o Ciro Nogueira era para ser vice do... Foi indicado pelo Centrão. Indicado pelo Centrão e o Ciro Nogueira era cotado para ser vice do Tarcísio. Então, não tem santo nessa história. Tá todo mundo ali no meio do caminho, né? E a gente tem que olhar com muito cuidado para a CVM, porque a CVM efetivamente tem sido desmontada nos últimos anos. Então, esses órgãos de controle sério, Banco Central não tem concurso para gente do Banco Central, quer dizer, você precisa ter gente, porque o sistema financeiro cresce, se diversifica e você não tem gente cuidando disso. Então, essa atenção nós temos que ter. Perfeito, professor. No oferecimento de CME Group, a maior bolsa de derivativos do mundo, especialista em mini contratos, democratizando o acesso ao mercado de capitais pelo mundo. Você confere agora um último highlight que passa pelas commodities aqui no Esquenta do Mercado, o comportamento delas. Eu falei das commodities metálicas, particularmente prata e ouro, ouro e prata, como ativo de proteção de capital. Vamos completar o giro. Primeiro com energia, petróleo.
O que a gente tem neste instante, pessoal? O WTI reage, sobe 1,16%, 56 dólares com 64 centavos o barril. Depois da queda de ontem, o Brent vai na mesma toada, recupera assim 1%, cota 60 dólares com 61 centavos. Para além, gás natural, numa forte queda lá na Europa, 3,79%, e uma alta de 1,28% nos Estados Unidos. Commodities metálicas para além de ouro e prata. O cobre está no 0 a 0, o alumínio cai 0,9 e o minério de ferro passa por correção. Ontem chegou a acenar por 110 dólares a tonelada em Singapura, agora 107 dólares com 80 centavos. E por fim, as commodities agrícolas. O café subindo 0,30, a soja caindo 0,12, o milho caindo 0,17, o trigo subindo 0,24. Portanto, você tem um cenário misto em que café e trigo sobem, soja e milho caem, mas são todas variações percentuais bastante tímidas. O que me chama mais atenção é a recuperação do petróleo depois das quedas de ontem e a devolução de parte do incremento na cotação da tonelada do minério de ferro. Com este gancho, eu permito ao Carlos Honorato um destaque final para a gente amarrar o raciocínio do nosso esquenta do mercado. À vontade, professor. Pois é, o pessoal tá bravo aí que eu falei do Palmeiras. Não, do Palmeiras, do Palmeiras. Tal, mas é amigo, tá? Eu sou amigo de vocês, não tem não. Eu acho que uma coisa importante, gente, é justamente sempre o cuidado com a informação, né? Quer dizer, quanto mais você tiver capacidade de olhar fontes diferentes, a decisão de investimento, de alocação de recursos é de vocês, né? Então, cuide com isso, porque a gente está vivendo um ambiente em que as informações não são mais padronizadas, né? Tá um monte de gente se sentindo traído, né? Porque tem gente que fala, o Trump está indo libertar a Venezuela, e de repente não tá, né? Ou o caso do Banco Master pertence a A ou B. Não é. Então, a gente buscar informações. Hoje a internet tem uma facilidade gigantesca de você buscar lá quem foi indicado no TCU, como foi indicado, e a gente cuidar, porque por enquanto isso ainda não aparentemente transbordou para o mercado. Mas essas somatórias de crises geopolítica e nacional, em algum momento, podem transbordar, os cenários ficam cada vez mais complicados para 2026. 7h58, Carlos Honorato, professor da FIA Business e CEO da Outpod, esteve conosco no oferecimento de CME. Você curtiu o giro pelas commodities. Amanhã a gente volta a ter esse momento aqui no Esquenta. Professor, muito obrigado. Desejo uma ótima quinta-feira para você. A gente volta a se encontrar na terça-feira da semana que vem. Para todos nós, um grande abraço e curtam, deem os likes aí para a gente chegar no terceiro lote. E chegamos. Chega o terceiro Olha lote, só, né? como a sua palavra tem poder. Já temos 305 lotes. Pode convocar o quarto agora. Lote, exatamente. Muito bem. Valeu, professor. Um abraço. Legal. Bom dia a todos. Para nós. 7h58, reta final do seu Esquenta do Mercado.